obras profundas em mim. Faz obras profundas em mim. Enquanto oração acende-se a ti, faz obras profundas em mim. Pai do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui para darmos início ao nosso culto de terça-feira, nosso culto de oração, ensino da palavra do Senhor. E hoje nós convidamos o evangelista irmão Thales Vilas para estar nos trazendo, ensinando a palavra do Senhor. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, louvamos o teu nome, porque estamos aqui, meu Senhor, prontos para ouvir a tua voz. Abençoa o teu servo, irmão Thales Vilas, que vai estar ministrando a tua palavra, meu Senhor. Sê com ele nesses momentos aqui, Senhor, e abre também o nosso entendimento para podermos aprender a tua palavra e colocar em prática. Assim somos gratos a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão Thales. Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais essa pregação de ensino da palavra do Senhor. Eu quero expressar minha gratidão a Deus por esta oportunidade e também agradecer ao pastor Hilário pela confiança. A minha oração é que Deus fale com você através deste vídeo, através desta mensagem, e que você seja edificado, seja consolado e que você aprenda mais um pouco hoje da palavra do Senhor. Eu quero pedir para você, por gentileza, que você tome a sua Bíblia e abra ela no primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28. E o versículo é o versículo de número 20. Primeiro Crônicas, capítulo 28, versículo 20. O texto sagrado vai dizer assim: E disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te e tem bom ânimo e faze a obra. Não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Este é o texto que nós vamos estar considerando, meditando e aprendendo sobre a palavra do Senhor. Eu quero trazer uma palavra que Deus colocou em meu coração neste culto de ensino, que traz como tema princípios para a excelência. Princípios para a excelência. Eu não tenho dúvidas de que é o seu desejo fazer a obra do Senhor com excelência. Eu não tenho dúvidas de que é o seu desejo, como um obreiro, como um irmão, uma irmã, que tem um chamado, tem um dom a ser realizado e colocado em prática, que você deseja fazer a obra do Senhor dando o seu melhor. E a Bíblia, ela nos dá princípios para nós fazermos a obra do Senhor com o nosso melhor e com excelência. E eu acho interessante que esse texto vai nos ensinar exatamente isso. E eu quero aqui considerar algumas coisas com você nesse período que estaremos aqui de meditação na palavra. Mas antes eu quero tecer algumas considerações iniciais aqui. A primeira dessas considerações é que 1 Crônicas, capítulo 22 ao capítulo 29, ele fala sobre a preparação para a construção do templo do Senhor. Nós sabemos muito bem, através de 2 Samuel, capítulo 7, que Davi intentou construir o templo para o Senhor. Entretanto, o Senhor o proibiu de construir. Por quê? Porque as suas mãos estavam manchadas de sangue. As mãos de Davi foram mãos que guerrearam, que mataram homens, exércitos, e Deus não queria alguém com umas mãos como essa, manchadas de sangue, construindo o seu templo e a casa para a sua habitação. Então, meus queridos, nós aprendemos na palavra do Senhor que Deus faz uma promessa a Davi. Davi, você não vai construir. Entretanto, o filho
que procederá de ti, ele vai me construir uma casa. E quem era esse filho? Salomão, cujo nome significa paz, pacífico, porque teve um reino de paz. Mas Davi, ele era alguém que amava tanto a obra de Deus, e amava também o Deus da obra, que Davi pensou consigo: bom, eu não posso construir o templo, entretanto eu posso ajudar na preparação para a construção do templo. E foi isso que Davi fez. Ele não construiu, mas ele preparou tudo para a construção da casa do Senhor. E Davi, antes da sua morte, ele vai fornecer a Salomão, para ajudá-lo na construção do templo, pelo menos 4 coisas. A primeira dessas coisas, Davi forneceu a planta do templo para Salomão. Forneceu o desenho do templo, com seus alpendres, com seus cômodos, com seus utensílios, Davi forneceu para o seu filho. Uma segunda coisa, Davi forneceu para Salomão a mão de obra para construir, para trabalhar com os materiais. Outra coisa, Davi forneceu para Salomão os materiais para o templo: ouro, prata, pedras preciosas, tudo Davi forneceu para que a casa de Deus fosse construída. E uma quarta coisa, Davi deu para seu filho Salomão, talvez a coisa mais importante: conselhos de como Salomão deveria proceder para construir com excelência e fazer a obra de Deus com o seu melhor. E a Bíblia vai registrar pelo menos 4 conselhos de Davi para Salomão. 3 estão em Crônicas, 1 no livro de 1 Reis. E eu quero me deter com você em um deles aqui, que é esse que está exposto aqui no capítulo 28 e versículo de número 20. Aonde esses conselhos que Davi está dando para o seu filho Salomão são princípios que nós podemos tomar para nós, para a nossa vida e para o nosso ministério, para fazermos a obra do Senhor com amor, dedicação e principalmente com excelência. Então, eu quero considerar com você o que o texto ele está nos dizendo aqui. Vamos então ver os conselhos que Davi deu aqui ao seu filho Salomão. Primeiro conselho que eu aprendo com Davi, que ele deu ao seu filho Salomão, e serve-nos de princípio para fazermos a obra de Deus com excelência. Conselho número 1, esforça-te. É isso mesmo, esforça-te. Olha comigo aí o versículo 20, no início da fala de Davi. E disse Davi a Salomão seu filho: esforça-te. Sabe o que Davi está dizendo para o seu filho Salomão? Fazer a obra de Deus é um tremendo privilégio, porém não é fácil. Salomão, fazer a obra de Deus nos traz uma grande alegria, mas tem os seus obstáculos, tem os seus percalços, tem as suas oposições. E é por isso, Salomão, que eu falo para você antes de morrer: esforça-te. Esforça-te, empregue forças além do seu limite, para você poder concluir o que Deus colocou em sua mão. E meus queridos, se esforçar significa exatamente isso. Se esforçar fala de ser forte, fala de fortalecer, fala de prevalecer, fala de ser firme, fala de ser persistente. E quando eu penso em esforço, eu não posso deixar de me lembrar do apóstolo Paulo. Tudo que o apóstolo Paulo fez, tudo que o apóstolo Paulo realizou, ele realizou sim, pela graça de Deus em sua vida, mas ele realizou também porque se esforçou. Cada cidade que Paulo evangelizou, cada continente que Paulo pisou, cada família que foi alcançada pelo evangelho através do ministério de Paulo, foi alcançado. Isso aconteceu porque Paulo era alguém esforçado na obra de Deus. Em 1 Coríntios 16, 9, Paulo vai chegar a dizer assim para os coríntios. Paulo estava em Éfeso, e Paulo escreve para eles: porque uma porta grande e eficaz me foi aberta, e há muitos adversários. Então o que Paulo está dizendo? A obra de Deus é um privilégio fazê-la, mas tem adversários. A obra de Deus é uma alegria fazê-la, mas tem suas oposições, e eu vou me esforçar para evangelizar, eu vou me esforçar para pregar o evangelho e para cumprir o ministério que o Senhor me deu. Queridos, e quando eu falo de esforço, eu não posso deixar de me lembrar de Neemias. Eu aprendo com Neemias, um homem esforçado,
um homem que conseguiu reconstruir os muros de Jerusalém, porque se esforçou com seus principais e com o povo. Se não, vejamos, Neemias capítulo 2, versículo 18, Neemias acabou de chegar em Jerusalém. Neemias, ele fica um tempo em silêncio, sem manifestar o propósito dele estar ali. Mas quando chega a oportunidade de Neemias falar e contar qual era o propósito do seu coração, ele conta como a mão de Deus foi favorável com ele. Ele conta para aqueles que estavam em Jerusalém as palavras e a ajuda que o rei deu a ele. Então o povo de Jerusalém diz para Neemias: levantemos e edifiquemos o muro. E o versículo termina assim: e esforçaram as suas mãos para o bem. Esforço. 76 anos antes de Neemias, Neemias chegou em Jerusalém no ano 444 a.C., 76 anos antes, ano 520, o povo de Judá estava em um marasmo, em uma letargia, estava em uma inércia espiritual, cuidavam de suas próprias casas, reformavam as suas próprias casas, mas o templo de Deus estava em ruínas. O templo de Deus estava por fazer. Então Deus levanta dois profetas, Ageu e Zacarias, para confrontar o povo e trazer o povo de volta ao trabalho do Senhor. E sabe qual é uma das mensagens de Ageu para o povo de Judá? Isso está em Ageu capítulo 2, versículo 4. Ageu vai se dirigir ao líder civil, Zorobabel, e vai se dirigir ao líder religioso, Josué. O texto vai dizer assim: ora, esforça-te, Zorobabel, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, e trabalhai, porque eu serei convosco, diz o Senhor. O que Deus está dizendo para eles? Josué, Zorobabel, não vai descer miríades de anjos do céu para reconstruir a minha casa. Eu não vou fazer por vocês o que cabe a vocês fazerem, que é reconstruir a minha casa. E é isso, meus queridos, que nós precisamos entender. A nossa parte, nós temos que fazer com esforço, dedicação e amor, mas aquilo que não conseguimos fazer, Deus fará por nós. E a Bíblia está repleta de conselhos, de mandamentos para nós nos esforçarmos. Por exemplo, o Salmo 31, 24. Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Segundo Crônicas 15, 7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Esforço, esforço. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que estão desanimadas de prosseguir. Talvez eu estou pregando para você que está perdendo as suas forças na obra de Deus, que está cansado na obra e também da obra. Mas olha o que Deus diz para você através da sua palavra: se esforce, meu servo, se esforce, minha serva, eu sou contigo. Amém? Esse é o primeiro conselho de Davi para Salomão. Então vamos continuar. Segundo conselho que Davi dá para Salomão, Davi vai dizer o seguinte: Salomão, meu filho, tenha bom ânimo. Salomão, tenha bom ânimo. Olha o que Davi fala para o seu filho. Esse conselho, ter bom ânimo, está estritamente ligado ao anterior, sobre esforço. Sabe por quê? Porque você só se esforça se você tiver ânimo, e é o ânimo que leva você a se esforçar. Ânimo é entusiasmo, ânimo é alegria em fazer a obra de Deus, ânimo é paixão por executar a vontade do Senhor. E nós temos que tomar muito cuidado, queridos. Sabe por quê? Porque na nossa caminhada nós podemos perder o ânimo. É isso que diz Hebreus capítulo 12, versículo 3, sobre a possibilidade de nós perdermos o ânimo na caminhada cristã. Lá naquele texto vai ser dito que nós devemos tomar cuidado para não enfraquecer e não desfalecer em nossos ânimos. Quando Paulo estava preso na fortaleza de Jerusalém, em Atos capítulo 23, versículo 11, eu acredito que pela situação de Paulo, havia sido espancado, estava sendo falsamente acusado do que ele não havia feito. Paulo estava sozinho,
havia sido maltratado, não sabia qual seria o amanhã dele naquele momento. Jesus aparece para ele em Atos 23:11 e diz assim: Paulo, tem ânimo, porque assim como você testificou de mim em Jerusalém, importa que você também testifique de mim em Roma. Jesus está dizendo para Paulo assim: Paulo, nada de ficar cabisbaixo, eu estou com você. Paulo, tenha ânimo, tenha entusiasmo, meu propósito com você não acabou. Ninguém vai lançar a mão da tua vida, você vai chegar a Roma. Ânimo. E quando eu falo sobre ânimo, eu não posso deixar de mencionar esse personagem bíblico, que talvez foi o que mais ouviu sobre a necessidade de se animar para poder concluir aquilo que Deus colocou na sua mão. Esse homem era Josué, o sucessor de Moisés. Josué ouviu pelo menos 5 vezes a ordem divina: tenha ânimo. Primeira delas através de Moisés, em Deuteronômio 31, 7 e 8. Moisés chega para Josué aos olhos de todos e fala: Josué, tenha bom ânimo. A segunda, a terceira e a quarta vez através do próprio Deus. Josué capítulo 1, versículo 6, 7 e 9. Esforça-te e tenha muito bom ânimo. E a quinta vez através do povo, no versículo 18. Tudo que o Senhor mandar, Josué, através de você nós obedeceremos. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Olha como o ânimo é necessário. E talvez, queridos, eu esteja pregando aqui para pessoas, para irmãs, para irmãos, para obreiros, para jovens que estão cansando, que estão perdendo o ânimo. Você até está fazendo a obra de Deus, mas está fazendo a obra de Deus empurrado, está fazendo a obra de Deus assim de qualquer maneira. Eu quero dizer para você que o Senhor, que restaura o ânimo, está aqui e está aí com você. Eu creio pela fé que Deus está te visitando nessa palavra e que Deus está restaurando o seu ânimo, Deus está restaurando a sua força para prosseguir, Deus está restaurando a sua energia para caminhar. Ânimo, tenha ânimo. E eu acho interessante também, queridos, que a Bíblia apresenta muito o ânimo como uma responsabilidade nossa. Olha, por exemplo, a primeira igreja das 7 lá de Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Vai ser dito para nós que Jesus fala para essa igreja o seguinte: tenho, porém, contra ti, que você deixou o seu primeiro amor. O que é o primeiro amor? É o ânimo, é a paixão, é o entusiasmo de se fazer a obra de Deus, é aquela alegria que não via obstáculo, é aquela alegria que não via dificuldades em fazer a obra. A igreja de Éfeso havia perdido esse ânimo, perdido esse amor, perdido esse fervor espiritual. E sabe o que Jesus vai dizer para a igreja no próximo versículo? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Ou seja, Jesus fala o seguinte: torna a praticar aquelas atitudes de ânimo que você praticava, torna a praticar aquelas atitudes apaixonadas para comigo que você praticava, torna a fazer tudo aquilo com amor e dedicação como você fazia, e o seu ânimo vai voltar, e o seu ânimo vai ser restaurado, e eu vou animar você novamente. Portanto, meus queridos, nós precisamos de ânimo se quisermos fazer a obra de Deus com excelência. Nós precisamos de entusiasmo se quisermos fazer o nosso melhor para Deus. E aqui no Salmo 27, verso 14, vai ser dito para nós assim: espera, pois, no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Anima-te é a ordem de Deus para nós hoje. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus queridos irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo está falando de ânimo, não percam ânimo, continuem, e é isso que Deus diz para você: continue. Eu estou restaurando o teu ânimo nessa noite, eu estou restaurando o teu ânimo enquanto você ouve a pregação dessa palavra, para você poder prosseguir e dar o seu melhor para mim. Terceiro conselho que nós aprendemos aqui com Davi para o seu filho Salomão. Olha que interessante, queridos. Terceiro conselho, Davi vai dizer o seguinte para Salomão: Salomão, mãos à obra. Mãos à obra. Está aí no versículo 20. Esforça-te, tem bom ânimo. Só que a obra de Deus não é só teoria.
A obra de Deus não é conceitos filosóficos, a obra de Deus é trabalho, e é por isso que Davi diz para ele: agora é hora, Salomão, de fazer a obra. Agora é hora, Salomão, de sair da teoria e ir para a prática, conhecer os desafios da liderança, conhecer os desafios de ser um rei, conhecer os desafios de uma nação, e principalmente os desafios de estar empreendendo tamanha obra para o Senhor. Mãos à obra. E eu quero que você considere comigo dois textos muito interessantes. Capítulo 22, versículo 16. Olha que interessante, complementa o que Davi falou no texto que é a nossa base da pregação. Capítulo 22, versículo 16. Olha que interessante, vai dizer assim, ó: do ouro, da prata, do cobre, do ferro, não há número. Agora olha o que Davi vai dizer para o seu filho: levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Salomão, Davi está dizendo: a minha parte, Salomão, eu estou fazendo, preparando ouro particular, ouro das doações voluntárias do povo, prata, pedra preciosa. Agora, meu filho, se levanta e vai fazer a sua parte. Sai do marasmo e vai fazer a sua parte. É isso que Davi está dizendo para Salomão. Como eu disse, a obra de Deus não é só teoria, é ação. E será que eu não estou pregando aqui para você que Deus colocou um projeto no seu coração? Deus colocou planos no seu coração para você colocar em prática, para benefício da obra de Deus e para a glória do nome do Senhor. E você até agora só está guardando essa ideia com você. Essa ideia está entesourada no seu coração, sem ser colocada em prática. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para você. Quando passar esse período todo de isolamento e quarentena, quando a igreja voltar à sua normalidade de cultos e trabalhos, coloque esse plano, esse propósito em prática, para benefício da igreja de Deus e para a glória do nome do Senhor. Não fique só na teoria, vá para a prática. Vá para a prática. Coloque os planos que Deus inspirou no seu coração, líder, pastor, obreiro, em prática. Faze a obra. Olha agora o capítulo 28, versículo 10. 28, 10. Davi vai dizer para Salomão assim, ó: olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Ou seja, Salomão, levanta-te, meu filho, vai trabalhar. Levanta essas mangas aí, vai colocar a mão na massa. Vai trabalhar. Tem uma frase muito interessante que eu ouvi certa vez. É uma frase que vem lá de Santo Agostinho, que ele falou assim: ore como se tudo dependesse de Deus, porém haja como se tudo dependesse de você. Agostinho, na mesma frase, ele está nos mostrando que Deus, ele faz sim a sua parte por nós, mas isso não nos isenta de fazer a nossa parte, o nosso esforço e a nossa contribuição. Então vamos sair da teoria e vamos ir para a prática, trabalhar com afinco, trabalhar com vigor, trabalhar com entusiasmo na obra de Deus, trabalhar com vigor. Amém? Espero que vocês estejam entendendo até aí. Vamos então para o próximo conselho de Davi, e conselhos que o Espírito Santo também ministra a mim e ministra a você, para fazermos a obra de Deus com excelência. Quarto conselho de Davi para o seu filho Salomão. Davi diz para Salomão o seguinte: Salomão, meu filho, não tenha medo. Olha a continuação aí do versículo. Tem bom ânimo, faze a obra, não temas, nem te apavores. Olha que interessante, não temas, nem te apavores. O que Davi está dizendo para Salomão é o seguinte: Salomão, a obra de Deus tem seus desafios. A obra de Deus tem os seus opositores. Na obra de Deus, muitas vezes, se levantam os Sambalates, os Tobias, os Gesem arábios, para tentar impedir a reconstrução do muro. Mas Salomão, meu filho, não tenha medo. Não tenha medo, tenha fé naquele que te chamou. Tenha confiança naquele que te separou e faz a obra que Deus colocou em suas mãos.
Não tenha medo. E de fato, irmãos, muitas vezes nós sentimos medo. O próprio Paulo, em 2 Coríntios 7,5, afirma que muitas vezes na obra missionária, ele sentiu medo. Ele fala sobre combates externos e temores internos. O próprio Jesus, em Marcos 14,33, é dito lá que quando ele foi orar no Getsemane, ele começou a sentir pavor. E nós também, diante do desafio da obra que Deus coloca em nossas mãos, diante da grandeza e magnitude que é a obra do Senhor, independente do seu departamento, quando nós começamos a entender que o que fazemos para Deus e não para o homem, isso nos causa um certo receio, um certo temor. Mas o que o Espírito Santo ministra ao nosso coração aqui, nessa palavra, é o seguinte: não tenha medo. O medo paralisa a fé. Aonde o medo entra e acha guarida, a fé bate em retirada. É por isso que Davi está dizendo para Salomão: Salomão, você tem que ser um homem de fé. Um homem de fé. Até porque, meus queridos, nós temos uma promessa maravilhosa. Em Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Paulo diz para o seu discípulo Timóteo, 2 Timóteo 1, versículos 6 e 7, Deus não nos deu espírito de temor, Ele nos deu espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Lance esse medo de fazer a obra de Deus para longe e faça a obra de Deus com entusiasmo, com ousadia, porque o Senhor será com você. Não tenha medo. Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de que me recearei? Aí lá no verso 3 Davi vai dizer: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Será que essa confiança de Davi está no nosso coração hoje? Será que esse destemor, que era costume, era uma prática da vida desse homem de Deus, faz parte da nossa vida hoje? Deus fala comigo e fala com você através dessa pregação: não temas, meu filho, eu estou contigo. E nós vamos então para o quinto conselho de Davi, para o seu filho Salomão. E esse quinto conselho fala de confiança. Esse quinto conselho de Davi para Salomão fala de confiar e ter esperança na presença de Deus conosco. Se não, vejamos, olha comigo aí no texto, versículo 20. Não temas nem te apavores. Olha o que Davi vai dizer agora. Porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Aleluia! Que bênção de conselho, que princípio que nos conforta e nos ajuda a permanecermos firmes na obra de Deus. Davi está dizendo para Salomão: Salomão, meu filho, confie na presença e na ajuda de Deus com você. Davi está dizendo para o seu filho: Salomão, tenha fé, tenha confiança. O Deus que te chamou, Salomão, o Deus que colocou nas suas mãos essa grande obra para fazer, não vai deixar você sozinho, não vai abandonar você e muito menos desamparar você. Ele será contigo. E eu acho interessante, queridos, é o que Davi fala aqui, ó. Porque o Senhor Deus, o meu Deus. Sabe o que Davi está falando, Salomão? Sabe por que eu sei que Deus vai ser com você? Porque Ele foi comigo. Ele foi comigo por onde eu andei, por onde eu passei, e em tudo que eu fiz, o Senhor foi a minha ajuda. O Senhor foi o meu amparo. E a gente vê isso muito claro, irmãos, no relato da vida de Davi. Você pega, por exemplo, 2 Samuel 8, versículo 6 e versículo 14, vai ser dito lá que o Senhor era com Davi por onde quer que ele ia, e que o Senhor protegia a Davi por onde quer que ele fosse. Em tudo o Senhor foi com Davi, e é por isso que com tanta certeza, convicção e ousadia, Davi fala para o seu filho: meu filho, não precisa ter medo não,
o meu Deus, o Deus que foi comigo, vai ser contigo, vai ser com você, Salomão. Deus não vai te desamparar. E eu aprendo uma outra coisa aqui, queridos, que não basta esforço, não basta ânimo, não basta a iniciativa, a proatividade de fazer a obra, não basta a ausência de medo, se o Senhor não for conosco. Se o Senhor não for conosco, pode ser o mais esforçado, o mais hábil, não vai ser bem sucedido. Não vai ser bem sucedido. E eu aprendo isso com alguns personagens bíblicos. Por exemplo, Moisés. Conhece a história de Moisés? Quando Deus chama Moisés, lá no capítulo 3 de Êxodo, Moisés levanta uma série de desculpas, uma série de queixas, para não poder fazer aquilo que Deus o ordenara e estava comissionando ele a fazer. Uma destas coisas: Senhor, sou pesado de boca, não sei falar. Senhor, não vou saber argumentar com o faraó. Quem sou eu, meu Deus? Aí Deus responde assim para Moisés: Moisés, porquanto eu hei de ser com a tua boca. Você vai ter minha companhia, Moisés. Você vai ter a minha presença com você. E Moisés passou a amar tanto a presença de Deus, e Moisés passou a considerar a presença do Senhor de tamanha importância, que lá no capítulo 33 de Êxodo, Deus fala assim: Moisés, estou irritado com o povo pecou contra mim, o povo me desagradou, fez um bezerro de ouro, me esqueceu, me deixou, eu não vou mais no meio de vocês, eu vou enviar um anjo. Você conhece bem a história. Aí o que Moisés vai falar para Deus? Senhor, de maneira alguma, se a tua presença não for conosco, a gente não arreda o pé daqui, nós não subimos daqui. A tua presença, Deus, é garantia de vitória, é garantia de uma missão, é garantia de um ministério bem sucedido. Eu aprendo também, como eu já afirmei sobre ele aqui, com Josué. Josué estava temeroso. Pensa você assumir o lugar de Moisés, o grande ícone de Israel, o grande libertador de Israel. Andou 40 anos com o povo, sendo líder, e Josué seu auxiliar. Chega a hora que Josué tem que substituir Moisés. E eu fico imaginando, fico conjecturando comigo. Josué é um pouco temeroso. Josué é um pouco receoso. Josué é meio que, envergonhado de assumir o lugar de Moisés. Aí Deus vira para Josué e fala assim: Josué, esforça-te e tem bom ânimo. E lá no versículo 5, Deus vai falar para Josué assim: eu serei com você, e ninguém vai se suster perante ti. Sabe qual foi o segredo do sucesso de Josué em subjugar os povos de Canaã? A presença de Deus. A presença de Deus. Você lembra de Gideão? Juízes, capítulo de número 6. Você lembra bem de Gideão? O anjo do Senhor aparece para Gideão e fala para Gideão assim: varão valoroso, o Senhor é contigo. Vai nessa tua força e você ferirá os midianitas. Aí Gideão vira para o anjo do Senhor e fala: Senhor, quem sou eu? O Senhor não está vendo quem sou eu? Eu sou o menor da minha família, sou o menor de Manassés, a minha casa, a casa de meu pai é a menor da nossa tribo. Como que eu vou destruir os midianitas? Aí vem a resposta do Senhor para Gideão, que deixou Gideão sem argumento: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E nós sabemos qual foi o resultado da história, porque Deus foi com Gideão, ele desbaratou uma multidão de exércitos com apenas 300 homens. Presença de Deus. Lembra de Jeremias, o profeta? Jeremias, capítulo 1, versículo 8. Jeremias teve a segurança e a promessa da presença de Deus com ele. Mesmo em meio a toda a oposição que se levantou contra Jeremias, o Senhor foi com ele. É porque Deus o havia prometido que estaria com ele a todo momento. Jeremias 1:8. Jeremias, eu serei contigo, e ninguém vai lançar a mão de você para te fazer mal. A presença do Senhor. E Paulo, por fim, Paulo também nos ensina que o segredo de um ministério bem sucedido, que o segredo de um ministério onde nós chegamos até o fim, até onde Deus quer, é ter a presença do Senhor conosco a todo momento. É ter o Senhor conosco, nos ajudando, nos auxiliando e nos capacitando. É só você olhar Atos 18,
versículo 9 e versículo 10. Paulo está em Corinto, na sua segunda viagem missionária. Havia sido chamado de tagarela em Atenas, havia sido expulso de Bereia, havia sido perseguido em Tessalônica, havia sido açoitado e preso em Filipos. Pensa como é que estava Paulo. Pensa como estava ele. Paulo não era um super-homem, não era um homem de ferro, um homem de aço. Paulo tinha sentimentos e emoções, Paulo tinha seus temores. Mas Jesus aparece para Paulo, lá em Corinto, e fala para Paulo: Paulo, fale e não te cales, porque eu hei de ser contigo, e ninguém vai lançar a mão de você, porque eu tenho muito povo aqui nessa cidade. Sabe qual foi a promessa para Paulo continuar? Sabe qual foi a promessa para Paulo edificar uma igreja em Corinto, depois partir para a sua terceira viagem missionária? A certeza de que o Senhor estava com ele, com seus companheiros. Deus o guardaria, Deus o livraria, e Deus daria ousadia para ele continuar o ministério. Eu quero dizer para você que está me assistindo, você não está só no cumprimento da sua chamada. Eu quero dizer para você, pastor, que você não está só no pastoreio dessa congregação. Eu quero dizer para você, líder, que você não está só no cumprimento dessa tua chamada e vocação. Eu quero dizer para você, jovem, que você não está só no exercício desse ministério que Deus confiou na sua vida. O Senhor tem sido com você e será com você até o cumprimento da sua chamada. O que diz o Salmo 46, verso 7? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O que diz o Salmo 118, verso 6? O Senhor está comigo, eu não vou temer o que me possa fazer o homem. Creia nisso, Deus está com você, Deus está te ajudando, e Deus vai fazer você triunfar em meio às dificuldades. E por fim, meus queridos, último conselho de Davi, para o seu filho Salomão, que tinha diante dele uma grande obra, a construção do templo do Senhor. Último conselho de Davi para o seu filho. Davi vai dizer o seguinte para Salomão: meu filho, Deus não te deixará, Deus não te desamparará. Olha agora o último conselho: até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Sabe o que Davi está dizendo para o seu filho Salomão, nesse último conselho? E é esse último princípio que o Espírito Santo ministra ao nosso coração agora, hoje, para nós fazermos a obra do Senhor com excelência. Eu tenho certeza que o seu desejo é isso, é fazer a obra de Deus com o seu melhor, com excelência. Então vai aqui o sexto conselho para você: termine a obra. Termine a obra. Deus, Ele colocou uma tarefa na nossa mão, e Ele espera que eu e você venhamos a chegar até o fim dessa tarefa. Deus, Ele tem um dia para nós iniciarmos o ministério, e Ele tem um dia para nós terminarmos o que Ele nos confiou. O mesmo Deus que deu início à nossa chamada é o Deus que sabe o momento e a hora certa de dar o fim a essa chamada. E qual é o nosso papel nisso? Ir até o fim. Até o fim. Não largar a obra do Senhor a meio caminho, perto do fim, após iniciar, mas pegarmos com firmeza, esforço e dedicação o que Deus nos deu, e irmos até o final da carreira, chegarmos até o fim da linha e recebermos inteiro galardão, inteira recompensa da parte de Deus. Meus queridos, eu aprendo alguns exemplos na Bíblia de pessoas que chegaram até o fim. Eu falei de Neemias, não falei? Neemias é um exemplo. Reconstrução dos muros. Apesar de Sambalate, apesar de Tobias, apesar de Gesem o Arábio, de toda a oposição, de todo o complô contra Neemias e contra o povo que trabalhava com Neemias, eles concluíram a construção do muro em 52 dias. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo também com Paulo, tenho falado muito de Paulo aqui. 2 Timóteo 4,7, qual é a célebre frase de Paulo? Combati o bom combate, acabei a carreira,
guardei a fé. Agora o que me resta é apenas receber a coroa da justiça. Cheguei ao fim da caminhada, cheguei ao fim do ministério, consegui permanecer, prevalecer, e agora eu aguardo a recompensa do Senhor. E claro, o nosso exemplo máximo, o nosso exemplo maior, o Senhor Jesus, veio e cumpriu toda a vontade de Deus. João 4,34, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. E será que Jesus realizou essa vontade? Será que Jesus chegou até o fim? A oração sacerdotal vai nos responder. João 17, verso 4, Jesus orando ao Pai, Jesus vai dizer o seguinte: Pai, eu glorifiquei-te na terra, consumando a obra que me deste a fazer. Na cruz, Jesus brada o quê? Está consumado, está pago, está feito. Eu concluí o ministério que o Pai me deu para cumprir. E a vontade de Deus, queridos irmãos, obreiros, irmãs, jovens, pastores, é que eu e você também cheguemos ao fim da nossa jornada. Que nós venhamos a caminhar, a correr até o final, até a linha de chegada, concluindo o que o Senhor colocou em nossas mãos. É o que diz Daniel 12, versículo 13: Tu, porém, vai até o fim. E eu quero concluir essa mensagem, essa pregação do nosso culto de ensino, dizendo para você, querido obreiro, querido pastor, querido jovem, querida irmã e irmão: Tu, porém, vai até o fim. Não é para largar aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Eu sei que essa pregação está falando com vidas que talvez pensaram: eu vou esperar passar esse período da quarentena e eu vou entregar o que o Senhor me confiou. Eu não aguento mais prosseguir, eu estou desanimado, vou largar o meu cargo, vou entregar minha carteirinha, vou deixar esse trabalho de lado. Eu quero dizer para você o seguinte: a palavra do Senhor fala com você hoje. Não entregue, vá até o fim. O Senhor é contigo. Se você está no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus ordenou para você fazer, cumprindo o seu chamado, o seu propósito, vai até o fim. Vai até o fim. O Senhor é contigo e o Senhor será com você até o final da sua carreira. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te ajude nesse ministério e que eu e você possamos fazer a obra cada vez mais com excelência, para a glória e para a honra do Senhor. Meus queridos, vamos orar nesse momento. Vamos orar. Eu creio no poder da oração e eu creio que Deus pode visitar vidas nessa noite. Deus pode dar ânimo, Deus pode restaurar as forças, Deus pode revigorar aqueles que estão cansados. Eu creio no poder da oração. Feche os seus olhos e ore comigo. Vamos agradecer por essa palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração e vamos pedir forças para fazermos o nosso melhor para Deus. Pai querido, Deus fiel e santo, obrigado, Pai, pela Tua palavra que foi ministrada a nós nessa oportunidade. Deus, eu quero orar por cada um que está assistindo, ó Deus querido, esta pregação, este culto, por meio da internet, Pai. Quero pedir que o Senhor visite, que o Senhor dê ânimo, que o Senhor dê força, que o Senhor ajude a ir até o fim, a completar aquilo que o Senhor colocou em suas mãos para ser feito, ó Deus. Pai, nos capacita. O desejo do nosso coração, Pai, é fazer a Tua obra com excelência. O desejo do nosso coração, Deus, é dar o nosso melhor para Ti. Ó Deus maravilhoso, vem nos capacitar. Capacita esse querido irmão, essa querida irmã, esse querido pastor que está, ó Pai, orando neste momento, e dá forças, Pai querido, para ter um ano de realizações, um ano de projetos, um ano de trabalhos bem-sucedidos na Tua obra. É o que Te pedimos, Pai, e agradecemos ao Senhor toda a honra e toda a glória para todo sempre. Amém e amém. Deus continue te abençoando, no nome de Jesus.